O milionário barbeiro revela a verdade sobre o menino negro chorando na barbearia. Era uma tarde quente em um bairro simples e esquecido, quando a barbearia de Marcos, um barbeiro que acumulou riqueza, mas nunca perdeu suas raízes, se transformou no cenário de um enigma. Pelas janelas manchadas de gordura, um garoto negro, com uma expressão triste e olhos brilhantes, observava o movimento lá dentro. Tiago, com seus cabelos crespos desgrenhados e roupas surradas, se mantinha ali, escondido como um fantasma. O choro silencioso do menino cortava o ar, uma melodia dissonante para a alegria que reinava na barbearia. Marcos sempre teve um olhar paternal por aqueles que entravam em seu estabelecimento. Ele atendia aos clientes, ria com eles, mas o que o consumia era a imagem de Tiago na janela, dia após dia. O menino parecia ser o retrato de seu próprio passado doloroso. Chorar, mesmo que em silêncio, trazia de... Oi, pequeno, por que você está tão triste? Perguntou, agachando-se. Tiago hesitou, a voz tremendo. Ele não queria expor suas feridas, mas ao olhar nos olhos do barbeiro, sentiu que havia uma conexão. Eu só queria um pai, murmurou. Ao longo das semanas, uma amizade inusitada começou a florescer. Marcos se tornou um refúgio para Tiago, e com o tempo, desabafos sobre a dor que carregava escaparam. O garoto falava da falta de apoio, dos abusos dos colegas, da mãe que trabalhava duro. Então, em uma conversa íntima, Tiago revelou que sua mãe, Carla, escondia um segredo que os ligava de uma forma aterradora. Anos atrás, ela foi presa injustamente, uma acusação racista que manchou sua vida. Marcos ficou paralisado. Ele se lembrava daquela história. Na época, todos riam de sua desgraça, ignorando a verdade cruel. A injustiça estrondou como um trovão em seu peito. Ele conhecia Carla, sabia que ela era inocente. A revelação balançou seu mundo. Poderia a amizade que eles desenvolveram se transformar em um fardo? Marcos estava dividido. Então, em um dia chuvoso, Tiago voltou à barbearia com lágrimas nos olhos. Marcos, tem mais uma coisa que eu não te contei sobre a minha mãe. O que poderia ser? O que mais estava escondido nas sombras daquela casa? A tensão era palpável. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Marcos olhou para Tiago, seus olhos cheios de expectativa. Ele sentiu o peso das palavras que estavam prestes a ser ditas. O menino respirou fundo, a angústia desenhada em seu pequeno rosto. Marcos, tem mais uma coisa que eu não te contei sobre a minha mãe. A voz dele tremia como folhas ao vento, e a tensão na barbearia era palpável. Pode falar, Tiago. Tô aqui para te ouvir. Incentivou Marcos, tentando suavizar o medo que brilhava nos olhos do garoto. O barulho dos ralos entupidos e das tesouras cortando o cabelo parecia. Ela não só foi presa injustamente, ela trabalhava para alguém que, na verdade, era perigoso. Uma semana antes de ser presa, ela recebeu uma ameaça. Disseram que se ela falasse a verdade sobre um crime, algo grande,
as consequências seriam piores para nós. O coração de Marcos disparou. Que segredos estavam escondidos na vida de Carla? Há quanto tempo você sabe disso, Tiago? A pergunta saiu antes que ele pudesse se controlar. A resposta do garoto chegou como um sussurro. Hoje eu encontrei uma carta. Uma carta que minha mãe guardou. Ela dizia que a pessoa que a acusou não era um desconhecido. Marcos franziu a testa. A curiosidade e o medo lutavam dentro dele. Ele queria saber mais, mas algo dentro dele também queria não ouvir. O que a carta dizia? Os olhos de Tiago brilharam com lágrimas. Disse que era alguém da nossa própria vizinhança. Alguém que conhecíamos sempre. Marcos, eu não sei se consigo lidar com isso. O garoto estava paralisado, e as palavras saíram de sua boca com um tremor. Ela escreveu que teria que enfrentar essa pessoa, mas ele hesitou, mas nunca teve coragem. Os pensamentos de Marcos correram como um furacão. Ele, que havia se esforçado tanto para proteger Tiago, agora estava preso a este novo terror. Um conhecido? Um amigo? Como poderiam ser capazes de machucar uma mulher inocente? Um arrepio percorreu sua espinha. Quando uma nova batida na porta interrompeu o momento, Tiago deu um saltinho. Era alguém que Marcos não esperava. Era Paulo, um velho conhecido que sempre passava pela barbearia com um sorriso. Mas hoje, sua expressão era diferente. Ele estava pálido e nervoso. Marcos, precisamos conversar. Agora, ele disse, olhando rapidamente para Tiago, como se quisesse que o garoto fosse embora. É sério. Acontece que... A tensão aumentou. Os rostos se aproximaram. A atmosfera estava carregada de segredos e medos. Sobre o que exatamente? Marcos estava cansado de rodeios. A mente dele estava a 1000 por hora. Paulo parecia hesitar, como se pesasse cada palavra. Sobre o que você não sabe, ele começou, a voz firme, mas tensa. E sobre Carla, ela... Um grito estridente ecoou de fora da barbearia, interrompendo a declaração. Todos se viraram, alarmados. Tiago começou a chorar novamente, seu mundo desmoronando diante da verdade que estava prestes a ser revelada. O que mais propondo chocar Marcos? Quais segredos mais escuros do passado estavam esperando para serem descobertos com essa chamada? Marcos sentiu um nó na garganta. O dia que começara com um pequeno raio de esperança, agora se transformava em um maremoto de incertezas. As palavras não ditas, os rostos que poderiam ser familiares, os laços que poderiam se tornar correntes. E tudo o que ele conseguia pensar era como ele poderia proteger Tiago de uma realidade tão cruel. A chuva começou a cair do lado de fora, a melodia das gotas batendo no telhado, ecoando a desolação que estava prestes a se desenrolar. Marcos sentiu a tensão palpável no ar, a batida do seu coração ecoando como um tambor. O que mais você queria dizer, Tiago? Ele perguntou, mantendo os olhos fixos no garoto. Havia algo mais ali. Algo que os dois sabiam que estava prestes a explodir. Tiago hesitou, e a atmosfera da barbearia pesava como uma nuvem escura. Paulo, que estava em pé à porta, começou a falar mais uma vez, mas o grito do lado de fora tomou conta do ambiente, uma onda de pânico se espalhando como um incêndio. O que estava acontecendo? Marcos virou-se abruptamente, a preocupação se refletindo na sua expressão. Foi então que a porta se abriu com um estrondo. Um homem entrou, ofegante e olhos arregalados. "Eles estão vindo!" ele gritou, a voz embargada. Era Carlos, um residente do bairro conhecido por sua natureza inquieta.
Eles estão vindo atrás dela. As palavras dele eram como facadas, cortando o silêncio e fazendo Tiago recuar. Marcos não entendeu. Quem está vindo? O que você quer dizer? O garoto olhou para o adulto, suas pequenas mãos tremendo. A mente de Marcos estava em um turbilhão, cada fração de segundo se estendendo como horas. Os homens que aprenderam, Carlos afirmou, em um tom quase desesperado. Eles sabem que ela está aqui. Estão procurando a mulher que falou a verdade. A revelação fez a pele de Marcos arrepiar. A verdade sobre Carla estava mais perto do que ele imaginava. Espere. O que você quer dizer com isso? Marcos estava em choque. Você está falando de Carla? Mas Carlos apenas assentiu trivialmente, as palavras saindo de sua boca como uma torrente. Ela nunca foi uma simples mulher, Marcos. Há muito mais. Ela não apenas recebeu ameaças. Ela estava envolvida em algo muito maior. Esse homem, quem quer que seja, não a esqueceu. Concluiu o amigo, passando a mão pelos cabelos. Tiago. Marcos virou-se para o garoto. O que mais sua mãe escondeu? A expressão de Tiago mudava rapidamente, entre medo e esperança. Eu não sei, Marcos. Eu só encontrei a carta. Ele olhou para a porta, como se esperando que o mundo acabasse ali mesmo. Foi então que Paulo, num movimento abrupto, puxou um envelope do bolso. Esse chegou depois da prisão dela. Não sei por que não entreguei antes. Eu devia ter falado com você, Marcos. Este é o segredo que pode. As palavras ficaram em sua garganta. Um segredo? A voz de Tiago ecoou, o garoto se aproximando quase ofegante. O que há no envelope? Marcos sentiu um aperto no peito. O ambiente se tornava uma mistura de expectativa e terror. Paulo hesitava, mas finalmente falou. As verdadeiras razões pelas quais ela foi incriminada. Um nome que vai mudar tudo. O silêncio tomou conta da barbearia. O nome que eles temiam era uma bomba, uma convulsão que poderia destruir tudo o que conheciam. Carlos, a esta altura, temia. Sua expressão era de quem havia visto além, o inferno. O nome dela está aqui, mas... Paulo hesitou, seus olhos fixos na porta de vidro. Se você descobrir, tudo mudará. Isso pode colocar todos nós em perigo. Ele alertou. A urgência em sua voz era evidente. Marcos estava em dúvida. A adrenalina corria em suas veias, mas a lealdade a Tiago, a conexão que tinham, o empurrava. Me dê agora! Ele gritou, sua voz ressoando com determinação. Tiago olhou para Marcos, seus olhos implorando por compreensão. Mas antes que qualquer um pudesse agir, a porta se escancarou novamente. Eles estavam aqui, figuras encapuzadas, confrontando-os na penumbra. O tempo parecia parar. Tirem suas mãos o que têm e ninguém vai se machucar. O tom grave fez com que o ar parasse. Marcos olhou para Tiago. A desolação estampada no rosto do garoto era ensurdecedora. Eles estavam prestes a entrar em um jogo muito perigoso. A verdade estava prestes a ser revelada. E com ela, segredos que poderiam queimar tudo ao seu redor. E se a verdadeira ameaça não fosse apenas externa, mas algo que já estava ali, junto deles? O nó na garganta de Marcos cresceu, enquanto ele se preparava para o que vinha a seguir. O ambiente ficou tenso como uma corda esticada. As figuras encapuzadas se aproximaram, e os olhares de Marcos e Tiago se encontraram, cheios de medo e dúvidas. O coração de Marcos batia alto e a adrenalina corria pelas suas veias. O que vamos fazer, Marcos? Tiago sussurrou, a voz tremendo. A voz do homem na entrada soou grave e direta. Nos entreguem o que têm.
Essa é sua última chance. Marcos olhou para Paulo, que ainda segurava o envelope. Não podemos deixar que eles tenham isso, gritou, mas Paulo parecia congelado. Ele olhou para Tiago e depois para os homens, e seu rosto estava pálido. Talvez devêssemos, ele começou. Mas Marcos não deixou terminar. Jamais! Você não está sendo sério! Foi quando um pequeno grito cortou o ar. Uma mulher surgiu na porta, ofegante, com olhos arregalados. Pare! Não levem meu filho! A visão dela fez o tempo congelar. Clara, a mãe de Tiago. No momento tudo fez sentido, e ao mesmo tempo se transformou em um pesadelo. Como ela estava ali? O que estava acontecendo? Tiago olhou para Clara, sua expressão mudando de medo para uma mistura de alívio e confusão. Mãe, você está aqui! Ele correu em direção a ela, mas Clara afastou-se, como se estivesse em choque. Tiago, você não deveria estar aqui. Você não deve se envolver. Os homens encapuzados se entreolharam, talvez esperando uma reação. Sem aviso, um deles avançou na direção de Clara. E foi naquele momento que tudo começou a se desmoronar. Clara, estamos apenas aqui para garantir que você não faça nada estúpido, ele disse, as palavras trazendo um ar de ameaça. A verdade que você esconde pode trazer consequências para esse garoto. E o que sabemos sobre sua prisão já não é segredo mais. Marcos sentiu um frio na espinha. A conexão entre Clara e a história de Tiago, que ele tantas vezes não conseguira entender, agora era clara como o dia. E de repente, tudo o que conhecia sobre a mulher estava desmoronando. Mas então Clara virou-se de novo, a determinação começando a brilhar em seus olhos. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Eu não sou o que pensam que sou. Então por que você fugiu? Um dos homens disparou, o ódio em suas palavras. A tensão aumentou, e os rostos se torceram em angústia. As pessoas estão prontas para saber a verdade, Carla. E quando souberem, você não vai poder esconder o que fez. Marcos sentiu o chão tremer sob seus pés. Carla, ele sussurrou, o nome caindo como uma bomba. As revelações se amontoavam em sua mente como peças de um quebra-cabeça. Clara e Carla. Era a mesma pessoa? O que significava isso? As lembranças começaram a girar e se entrelaçar em sua cabeça. Imagens de histórias antigas, murmúrios na vizinhança, a reputação de uma mulher que nunca se foi realmente embora. Então, em um movimento rápido, Paulo gritou. A carta! Precisamos da carta! Ele estava mais agitado agora, quase desesperado, enquanto as figuras encapuzadas avançavam um passo à frente. A tensão no ar era como um fio prestes a romper. Marcos percebeu que o futuro de Tiago estava nas mãos deles. Clara, ou Carla, fala a verdade. O que está acontecendo? A pressão aumentava, e Clara balançou a cabeça, lágrimas escorrendo de seus olhos. Se você soubesse, você não olharia para mim da mesma forma. E eu não quero que o Tiago tenha que pagar por tudo isso. Mas suas palavras foram interrompidas pelo estrondo da porta abrindo de novo. Era alguém que eles não estavam esperando. Um homem da vizinhança, um amigo antigo de Marcos, que entrava sem perceber a tensão no ambiente. Marcos, Tiago, precisamos ir, eles... Um grito ensurdecedor ecoou do lado de fora. Todos se viraram, e um novo pânico se espalhou entre eles. Eles estão aqui! A verdade estava prestes a vir à tona, e Marcos sabia que, independente do que aconteceria, nenhuma vida seria a mesma. O que estava acontecendo nessa barbearia? As verdades escondidas estavam prestes a ser expostas, e o que seria revelado poderia devastar tudo ao redor. E com isso, a única certeza que tinha era que a vida nunca mais seria a mesma para Tiago. O ambiente ficou tenso,
como uma corda esticada. As figuras encapuzadas se aproximaram, e os olhares de Marcos e Tiago se encontraram, cheios de medo e dúvidas. O coração de Marcos batia alto, e a adrenalina corria pelas suas veias. "O que vamos fazer, Marcos?" Tiago sussurrou, a voz tremendo. A voz do homem na entrada soou grave e direta. "Nos entreguem o que têm. Essa é sua última chance." Marcos olhou para Paulo, que ainda segurava o envelope. "Não podemos deixar que eles tenham isso", gritou, mas Paulo parecia congelado. Ele olhou para Tiago e depois para os homens, e seu rosto estava pálido. "Talvez devêssemos", ele começou, mas Marcos não deixou terminar. "Jamais! Você não está sendo sério!" Foi quando um pequeno grito cortou o ar. Uma mulher surgiu na porta, ofegante, com olhos arregalados. "Pare! Não levem meu filho!" A visão dela fez o tempo congelar. Clara, a mãe de Tiago. No momento, tudo fez sentido e, ao mesmo tempo, se transformou em um pesadelo. Como ela estava ali? O que estava acontecendo? Tiago olhou para Clara, sua expressão mudando de medo para uma mistura de alívio e confusão. "Mãe, você está aqui?" Ele correu em direção a ela, mas Clara afastou-se, como se estivesse em choque. "Tiago, você não deveria estar aqui. Você não deve se envolver." Os homens encapuzados se entreolharam, talvez esperando uma reação. Sem aviso, um deles avançou na direção de Clara. E foi naquele momento que tudo começou a se desmoronar. "Clara, estamos apenas aqui para garantir que você não faça nada estúpido", ele disse, as palavras trazendo um ar de ameaça. "A verdade que você esconde pode trazer consequências para esse garoto. E o que sabemos sobre sua prisão já não é segredo mais." Marcos sentiu um frio na espinha. A conexão entre Clara e a história de Tiago, que ele tantas vezes não conseguira entender, agora era clara como o dia. E de repente, tudo o que conhecia sobre a mulher estava desmoronando. Mas então, Clara virou-se de novo, a determinação começando a brilhar em seus olhos. "Vocês não têm ideia do que estão fazendo. Eu não sou o que pensam que sou." "E então por que você fugiu?" Um dos homens disparou, o ódio em suas palavras. A tensão aumentou. E os rostos se torceram em angústia. "As pessoas estão prontas para saber a verdade, Carla. E quando souberem, você não vai poder esconder o que fez." Marcos sentiu o chão tremer sob seus pés. "Carla", ele sussurrou, o nome caindo como uma bomba. As revelações se amontoavam em sua mente como peças de um quebra-cabeça. Clara e Carla? Era a mesma pessoa? O que significava isso? As lembranças começaram a girar e se entrelaçar em sua cabeça. Imagens de histórias antigas, murmúrios na vizinhança, a reputação de uma mulher que nunca se foi realmente embora. Então, em um movimento rápido, Paulo gritou: "A carta! Precisamos da carta!" Ele estava mais agitado agora, quase desesperado, enquanto as figuras encapuzadas avançavam um passo à frente. A tensão no ar era como um fio prestes a romper. Marcos percebeu que o futuro de Tiago estava nas mãos deles. "Clara, ou Carla, fala a verdade, o que está acontecendo?" A pressão aumentava, e Clara balançou a cabeça, lágrimas escorrendo de seus olhos. "Se você soubesse, você não olharia para mim da mesma forma. E eu não quero que o Tiago tenha que pagar por tudo isso." Mas suas palavras foram interrompidas pelo estrondo da porta abrindo de novo.
Era alguém que eles não estavam esperando. Um homem da vizinhança, um amigo antigo de Marcos, que entrava sem perceber a tensão no ambiente. Marcos, Tiago, precisamos ir, eles... Um grito ensurdecedor ecoou do lado de fora. Todos se viraram, e um novo pânico se espalhou entre eles. Eles estão aqui, o homem gritou, já fora de si. No mesmo instante, uma explosão irrompeu na calçada, lançando debris e poeira por toda parte. O chão tremeu e Marcos se agarrou a Tiago, protegendo-o instintivamente. Quando a poeira começou a assentar, um novo personagem surgiu. Um homem de terno escuro, com um olhar frio e decidido. Atravessou os escombros como se nada tivesse acontecido. Eu vim buscar o que é meu, ele declarou, e sua voz ressoou com um poder sinistro. Era um nome que Marcos reconhecia. Victor, o velho conhecido da barbearia, que se transformara no maior rival de Marcos, mas que sempre esteve na sombra. Victor, o que você está fazendo aqui? Marcos questionou, a voz tremendo de raiva e medo. Você não tem ideia do que está acontecendo. Victor sorriu, um sorriso que não alcançou os olhos. Ah, eu sei mais do que você imagina. E o que Carla tem a ver com isso é só o começo. Ele olhou para Clara e depois para Tiago, como se já tivesse planejado tudo. Se vocês pensam que podem escapar, estão enganados. Agora, os laços eram mais complexos do que nunca. Clara, com um passado obscuro, ligado a uma rivalidade antiga, e Tiago, o centro de tudo. A presença de Victor significava que o jogo de poder estava apenas começando. E cada um deles seria forçado a confrontar verdades que prefeririam manter enterradas. Marcos sentiu o nó na garganta apertar. Nada seria como antes. Por que Victor queria Clara? Quais segredos ligavam todos eles? O tempo é escasso, a ameaça crescente. Marcos sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. E a barbearia, que um dia foi um refúgio, agora se tornava palco de uma tempestade devastadora. A tensão estava palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. Marcos encarou Victor, ruminando as palavras que saíram de sua boca. O que você quer dizer com Carla? Que segredo é esse? O espaço entre eles estava carregado de desconfiança e, ao mesmo tempo, um medo latente, como se aquela conversa pudesse explodir em um confronto a qualquer instante. Ah, Marcos, você sempre foi tão ingênuo. Victor sorriu, mas era um sorriso frio, cortante. As coisas não são sempre o que parecem, não é mesmo? Carla, Clara, é só um nome para esconder quem ela realmente é. Uma mulher poderosa, disposta a tudo para proteger seu filho. E o que isso significa? O que ela fez? Perguntou Marcos, sentindo o coração acelerar. Tiago, ao lado dele, olhava entre os dois, a expressão misturando confusão e temor. Marcos queria proteger o garoto, mas como faria isso quando sentiu o chão tremendo sob seus pés? Ela tem um passado que você nem consegue imaginar. Victor continuou, a voz baixa e cheia de intensidade. Você sabe o que acontece quando alguém que tem informações valiosas é denunciado? Se Carla não tivesse sido presa, ela teria exposto tudo. Crimes, pessoas. E você sabe o que mais? Ela estava prestes a chegar até você. Marcos sentiu-se enjoado, como se o chão abaixo dele estivesse se desfazendo. Isso é uma loucura. Clara só é a mãe do Tiago. Ela não pode ser. A frase ficou presa na garganta. Havia algo mais ali, muito mais. Nesse instante, sem que ninguém esperasse, o envelope que Paulo segurava caiu no chão. Ele parecia paralisado, mas não havia tempo para hesitar. Marcos se abaixou rapidamente e pegou o envelope, seu olhar fixo em Victor. Eu não vou deixar que você a ameace. Victor deu um passo à frente, o olhar fixo no envelope. Me dê isso, Marcos.
Você não sabe o que está fazendo. A vida dela e a de você estão em jogo. Marcos, em um impulso, abriu o envelope e a primeira página caiu. O que estava escrito fez seu coração parar. O que ele viu fez sua mente girar. A revelação podia mudar tudo. Era um nome que ele conhecia muito bem. Um nome que não apenas ligava Clara a investigações corridas anos atrás, mas que também a conectava a Victor de maneira inimaginável. Não, não é possível, sussurrou Marcos, olhando fixamente para Tiago, que parecia cada vez mais apavorado. O garoto não tinha ideia do que estava acontecendo, mas Marcos sabia que a verdade estava prestes a se tornar um veneno. É isso que você queria, não, Victor? Ver o passado da Clara despedaçar a vida do Tiago? Marcos gritou, seu braço tremendo, enquanto segurava o que restava do envelope. As palavras pendiam no ar, pesadas como chumbo. Victor, percebendo que a situação estava saindo de controle, ergueu a mão. Você não sabe o que está dizendo. Não se atreva a me encarar dessa forma. A agitação levou a um momento de silêncio mortal, e então a mulher ao fundo, que por tanto tempo esteve paralisada, deu um passo à frente. Chega! Você não pode fazer isso! Clara, ou Carla, deu um grito que ecoou na barbearia. Você não entendeu? Marcos virou-se para ela, o coração batendo forte. O que você está escondendo? O que está em jogo aqui? As paredes da barbearia pareciam se fechar, cada segundo pesando mais. Então Clara soltou uma risada baixa e amarga. Vocês realmente acham que a vida é simples? Eu não sou apenas uma mãe. Estou aqui para proteger o Tiago de algo muito maior. Victor não está só atrás de mim. Ele quer o que eu sei, e isso pode mudar tudo, Marcos. Não é apenas sobre mim. Marcos foi atingido por essas palavras, como se um raio tivesse partido ao meio a escuridão. Uma revelação poderosa girava ao redor, como um tornado prestes a desabar. Ele olhou para Tiago, que ainda não compreendia, mas suas expressões de medo e confusão refletiram na alma de Marcos. Estamos todos em perigo. Clara terminou, e nesse segundo, as luzes na barbearia piscaram. Um estalo, e de repente, tudo escureceu. Um grito ecoou, e a sensação de que o mundo inteiro havia mudado estava no ar. Marcos sentiu uma dor profunda no peito. Agora, mais do que nunca, a verdade precisava vir à tona. E com o escuro crescendo ao redor, uma pergunta se formou em sua mente. A vida realmente se desenrolava como um filme? Ou havia forças ocultas que eles nunca compreenderiam? O que viria a seguir poderia mudar tudo. O que mais estava em jogo? A escuridão parecia engolir a barbearia, e Marcos, com o envelope em mãos, sentia seu coração disparar. As palavras de Clara ecoavam na sua mente, fundindo-se com a tensão do momento. O peso das revelações ameaçava desmoronar todas as certezas que ele tinha sobre sua vida e suas relações. Marcos, você não pode fazer isso, implorou Paulo, com a voz embargada. Victor, com um sorriso frio, avançou um passo, olhos brilhando com um prazer maligno. Você está se metendo em um jogo muito perigoso, Marcos. Uma jogada errada e tudo o que você ama pode ser destruído. Marcos não sabia mais em quem confiar. Ele olhou para Tiago, que estava quase em estado de choque, o rosto pálido e os olhos arregalados. Tiago, você tem que entender. Tudo o que está acontecendo é mais complicado do que parece. Mas a voz dele soou distante.
como se as palavras fossem apenas ecos perdidos no ar carregado de tensão. De repente, um som estonteante cortou o silêncio que havia se instalado. O estrondo de vidro se quebrando fez todos os rostos se virarem em direção à janela. Um homem de terno escuro havia quebrado o vidro, entrando abruptamente, olhares de ódio e desespero em sua expressão. "Estou aqui para acabar com isso", ele gritou, brandindo uma arma, direcionando-a para Clara. O coração de Marcos parou. "Não, não!" Clara gritou, se jogando na frente de Tiago. Mas nesse movimento, a luz voltou e com ela uma revelação tão impactante que Marcos quase não conseguiu processar. Nesse instante, o homem que havia quebrado a janela se retirou a capuz e Marcos ficou em estado de choque. Era Daniel, o irmão desaparecido de Clara. Todo mundo na barbearia ficou em silêncio, sem saber como reagir. "Você nunca deveria ter voltado, Clara. O que você fez não pode ficar impune." As palavras dele saíram como veneno, pesadas, insuportáveis. Clara ou Carla parecia desmoronar. "Eu não queria isso, Daniel. Você não entende. Eu fiz tudo para proteger o Tiago." Ela estava em lágrimas, e a vulnerabilidade a tornava ainda mais poderosa. Mas Daniel não se deixou levar. "Proteger? Isso é proteção? Você destruiu nossa família. E agora quer que ele pague por suas decisões?" Ele apontou a arma novamente, o olhar de fúria como se estivesse prestes a explodir. Marcos, incapaz de se mover, sentiu um nó na garganta. As peças do quebra-cabeça estavam se encaixando de maneira tão cruel que ele mal podia acompanhar. "Daniel, escute, eu tô tentando ajudá-los. Todos nós estamos." Mas sua voz se dissolveu na necessidade de resolver o conflito. A tensão subiu. Tiago, tentando entender o que estava acontecendo, olhou de um para outro. Ele sentiu que não era apenas a sua vida que estava em jogo, mas algo muito mais profundo e sombrio. "O que são essas verdades? O que está acontecendo, mãe?" A inocência do garoto cortou o ar pesado como uma faca. Um grito, um movimento rápido. O impacto de uma bala ecoou pela barbearia. Marcos sentiu o mundo girar ao seu redor. O desespero tomou conta dele, e a cena se desenrolou como em câmera lenta. Ele se jogou em direção a Clara, mas poderia ser tarde demais. O sangue escorreu pela parede e um silêncio mortal tomou conta do ambiente. Não havia mais palavras, apenas a realidade brutal do que acontecia. Quando as luzes finalmente se estabilizaram, Clara estava no chão, a expressão paralisada. Tiago gemeu, enquanto a conclusão das consequências derretia ao redor deles. Os olhos de Marcos se encheram de lágrimas, a dor apertando seu coração. O peso da verdade e do segredo tinha se tornado uma arma mortal, e agora todos estavam mais perto do abismo do que jamais poderiam imaginar. O que mais estava escondido no passado de Clara? O que aconteceria com Tiago agora? Uma única pergunta ecoava na cabeça de Marcos. E se, de fato, tudo o que acreditamos estava calcado em uma ilusão? O silêncio pesado da barbearia foi cortado por uma explosão ensurdecedora. O vidro estilhaçado e o grito de Clara choravam juntos, enquanto o espaço parecia se encolher ao redor deles. Marcos estava paralisado, seus sentidos envolvidos em uma tempestade de emoções. Foi quando ele ouviu um sussurro, como um eco distante. O envelope que ele segurava parecia queimar entre os dedos. E a verdade, subitamente, tornou-se um fardo insuportável. "Marcos!" Tiago gritou, a voz dele retornando Marcos à realidade. Ele olhou para o garoto, que tremia de medo. A cena se desenrolava como em câmera lenta. Clara estava no chão, uma expressão de dor no rosto. Mas então algo ainda mais impressionante aconteceu.
De repente, um brilho intenso surgiu no centro da sala. Uma luz ofuscante emanava do envelope que Marcos tinha acabado de abrir. Era como se o próprio segredo quisesse escapar para a luz. As páginas começaram a vibrar, e as palavras pareceram dançar. Marcos estendeu a mão, atraído pela luz hipnotizante. Não, não faça isso, gritou Paulo, tentando puxá-lo para trás. Mas a mão de Marcos não hesitou. Ele queria entender. Quando finalmente se aproximou, as palavras se tornaram claras como água cristalina. Quem estava no passado de Clara, quem estava ligado a Victor, era alguém que ele nunca esperou. O nome, tão familiar, pulou para fora da página, queimando seu cérebro com a revelação. Carlos, sussurrou Marcos, o peso do nome sendo como um soco no estômago. O que isso significava? Carlos, que sempre sorriu e cumprimentou a todos no bairro, agora se revelava como uma peça central no quebra-cabeça. Nesse exato momento, o ambiente explodiu. A porta da barbearia foi arrombada e mais homens encapuzados entraram, armados e prontos para o confronto. Um deles avançou, os olhos brilhando com uma ferocidade incontrolável. Ela não pode escapar, gritou ele, apontando para Clara. Precisamos da verdade. Marcos sentiu um medo paralisante, mas a indignação tomou conta dele. Ela é uma mãe. Não deixem que vocês acabem com a vida dela. A bravura que ele sentia parecia uma ilha em meio a um mar de desespero. O que estava em jogo era mais do que ele poderia imaginar. Foi quando Tiago, sem saber ao certo o que fazer, agarrou o braço de sua mãe. Mãe, explique, o que está acontecendo? A inocência dele era uma flecha, cravada em todos aqueles adultos emaranhados em mentiras. Uma tensão quase elétrica cortava o ar. Clara, mesmo ferida, olhou nos olhos do garoto. Tiago, alguns segredos precisam ser guardados para proteger aqueles que amamos. Mas agora é hora de você saber a verdade. As palavras dela eram como um tambor que coava pela barbearia. Antes que pudesse falar mais, os encapuzados avançaram e o caos começou. Marcos tentou proteger Tiago, mas as vozes se misturavam em gritos desesperados. Então um deles, uma mulher que se destacou entre os outros, removeu o capuz. O rosto dela era conhecido, e Marcos quase não conseguiu acreditar. É você! Ele exclamou, a mente girando. Era Ana, antiga confundidora de histórias no bairro. O que ela estava fazendo aqui agora? O arrepio da traição começava a correr pelo corpo de Marcos. Desce pontos. Ana olhou diretamente para ele. Um olhar que destilava desprezo. Você nunca entendeu, Marcos. Clara escolheu um lado. Você também deve fazer uma escolha. A tensão crescia, trançando todos os fios da verdade em uma rede sufocante. Mãe, o que isso significa? Tiago estava visivelmente angustiado, a expressão dele entre medo e confusão. Neste ponto, Marcos percebeu que cada palavra de Clara podia ser a única chance de salvar Tiago. Amor, você não sabe, mas eu não sou só uma mãe. Eu sou parte de um jogo muito maior. Carlos, Victor, Ana, todos eles estão conectados de algum jeito. E nesse instante, Marcos sentiu que tudo em sua vida estava desmoronando. A verdade estava se desdobrando em um caos sem fim. Os encapuzados avançaram e desespero preencheu a sala. Era um momento de escolha. Qual era o caminho certo? O que mais estava escondido? E por que Carlos, o Carlos que todos conheciam, parecia ser um artífice de todo esse tumulto? A pressão aumentava, ou a vida de todos, prestes a se deslocar para um abismo ainda mais profundo.
e com a luz que emanava do envelope começando a apagar, Marcos percebeu que a vida deles jamais seria a mesma. A mensagem secreta, ao mesmo tempo que revelava, acabava por expor exatamente o que eles temiam. O que mais haveria escondido entre as sombras? A única certeza que tinha agora era: nada iria parar aquilo. A escuridão parecia engolir a barbearia, e Marcos, com o envelope em mãos, sentia seu coração disparar. As palavras de Clara ecoavam em sua mente, misturando-se à tensão do momento. Ele sabia que teria que agir rápido. O ambiente estava carregado de emoção e insegurança. As figuras encapuzadas se aproximavam. O clima se tornava opressivo. Ele só conseguia pensar em proteger Tiago, que estava ao seu lado, com jeito hesitante, perdido entre o terror e a confusão. "Marcos!" Tiago gritou, os olhos cheios de medo. "O que vamos fazer?" Ele tremia ao lado da mãe, ansioso, sem entender a verdadeira profundidade daquela crise. Clara se esforçou, mesmo ferida. "Tiago, escute. Precisamos ser fortes agora. Marcos, precisamos da verdade." A voz dela era um misto de autoridade e fragilidade. No entanto, antes que qualquer um pudesse reagir, um barulho alto fez todos olharem para a porta. Era um homem de terno escuro, com uma aura imponente que preenchia o espaço. Ele entrou com a segurança de quem sabia que tinha o controle da situação. "Chega!" ele gritou, e o eco da sua voz preencheu a barbearia. Marcos ficou paralisado. Era Henrique, o velho amigo de Marcos, que por anos havia desaparecido. Mas agora ele estava ali, e a expressão no rosto dele era de determinado horror. "Você não sabe onde se meteu, Marcos. É uma armadilha." Marcos exclamou, movendo-se rapidamente para o lado de Tiago. "Henrique, o que você está fazendo aqui?" A confusão cortava a voz de Marcos. "Você desapareceu. Por que não nos avisou que estava..." "No tempo certo," Henrique interrompeu, a preocupação clara em seus olhos. "Eu tive que me esconder para proteger você e este garoto. Mas agora é tarde demais. O que você sabe pode acabar com todos nós." Marcos olhou para o envelope. Essa era a oportunidade de revelar o que escondia. Mas na mente dele, um sentimento de traição crescia. A presença de Henrique mudava tudo. O que ele sabia? O que havia escondido nos últimos anos? "Você está aqui para me salvar ou para me empurrar para a armadilha?" Marcos disparou, com raiva e dor, a frustração levando a sua voz a um ponto de quebra. Henrique hesitou, então soltou um suspiro pesado. "Ambos. Eu quero ajudar, mas você precisa entender que alguns segredos têm consequências fatídicas. Você não pode simplesmente abrir isso." Ele apontou para o envelope. Nesse momento, os homens encapuzados que estavam à porta se moveram. O clima estava prestes a se transformar em um campo de batalha, e Marcos sabia que tinha que decidir rápido. A adrenalina pulsava através de sua corrente sanguínea. "A verdade deve ser revelada. Eu não posso mais viver com isso. E Tiago merece saber", gritou, a determinação emergindo em sua voz. Mas um grito cortou o ar. E então, algo ainda mais chocante aconteceu. O corpo de Clara se contorceu, e todos se viraram horrorizados. "Não, não, mãe!" Tiago gritou, tentando alcançá-la. Aquelas palavras ecoaram, mas foi a reação de Clara que deixou todos em choque. Ela se levantou, abruptamente, os olhos laivos de um vermelho profundo, e uma risada baixa e ecoante escapou de seus lábios. "O que vocês acham que estão fazendo? Eu sou mais do que isso. Eu sou a chave." Marcos ficou paralisado. "Você, o que quer dizer com isso?" A imagem da mulher em que ele havia confiado se transformava diante dos seus olhos. Era insuportável. A revelação da verdadeira Clara começou a se manifestar. "Eu não sou quem vocês pensam.
Não sou apenas uma mãe ou uma vítima. Eu tenho poder e, por anos, fiz o que fiz para proteger o Tiago de um mundo que não conhece. As peças se juntavam em um quebra-cabeça aterrorizante. O envelope em mãos de Marcos parecia começar a brilhar mais intensamente. Você sabia sobre tudo isso? Ele questionou, a voz embargada. A dúvida e a confusão o atingiam como uma onda. Não importa o que eu sabia, respondeu Clara, agora irrompendo em uma nova sobrevivência. O que importa é que você escolha de qual lado está. Henrique sabia, e ele está aqui como um traidor. Meus segredos podem salvar ou destruir vida. O ambiente ficou paralisado. A tensão estava nas alturas. Marcos sentiu o chão se abrir sob seus pés. Aquela não era a mulher que ele conhecia. Alguma coisa havia mudado radicalmente. O que estava em jogo agora não era apenas Tiago, mas a própria vida deles. Você não pode fazer isso, gritou Henrique, a súplica agonizando em sua voz, enquanto os homens encapuzados se preparavam para atacar. Essa não é a maneira de resolver tudo. Marcos percebeu que as consequências agora iam além do que imaginava. Seria um confronto com a verdade e com a lealdade. O que mais poderia ocorrer a partir desse momento? Tiago, fique perto de mim, gritou Marcos, sentindo um terror se espalhar por seu corpo. Ele sabia que a armadilha se fechava, e a verdadeira luta estava apenas começando. A luz do envelope diminuía, e o espaço entre eles tornava-se cada vez mais perigoso. O que mais escondia a Clara? Cada palavra era como um tiro. E no fundo de seu ser, Marcos percebeu que esta batalha não era apenas por suas vidas, mas pela essência do que ainda estavam dispostos a acreditar. A escuridão engoliu a barbearia. Marcos sentia um nó na garganta, as palavras de Clara reverberando em sua mente. A ideia de que tudo era um jogo do qual ele não fazia ideia o paralisava. Tiago, fica perto de mim! Ele gritou, olhando para o garoto, que estava prestes a desmoronar. As figuras encapuzadas se aproximavam, e a tensão no ar era palpável. A presença de Henrique, o amigo que também era uma sombra do passado, complicava ainda mais a situação. Você não pode deixar isso acontecer, ele implorou, a voz trêmula. Todas essas decisões podem custar suas vidas. Então, Clara se levantou com uma força que parecia sobrenatural. Chega, ela gritou, e todos ficaram em silêncio. Eu sou a chave, e agora vocês precisam escolher um lado. Marcos sentiu o chão tremer sob seus pés. O que ela estava dizendo? O que mais estava em jogo? As vozes dos encapuzados se misturavam em uma cacofonia de ordens e ameaças, mas Marcos decidiu que não podia mais hesitar. A verdade deve vir à tona. Não posso viver com mentiras. Ele declarou, sua determinação crescendo. Ele abriu o envelope, as palavras brilhando como se quisessem escapar. Clara, todo mundo precisa saber. Não faça isso, Marcos, implorou Henrique, mas o impulso era mais forte. O nome que ele encontrou era uma bomba. Carlos. A revelação fez seu estômago embrulhar. Como Carlos, o conhecido do bairro e amigo de todos, se encaixava nesse quebra-cabeça. Mas antes que pudesse processar, um grito atravessou o ar. Era Tiago, que se jogou na frente da mãe. Não. Mãe, não. O desespero na voz dele tocou o coração de todos e, por um momento, Clara hesitou. As luzes da barbearia piscavam em um ritmo frenético. O mundo parecia em câmera lenta. Tomando coragem, Clara tomou a frente. Tiago, eu não sou só uma mãe.
Sou parte de um jogo muito maior, e você precisa saber que o que veio à tona não é apenas sobre mim. Carlos, ele está por trás de tudo isso. E Victor é apenas um peão. Sua voz era implacável, e as palavras pesavam como aço. Então, as figuras encapuzadas se aproximaram, a tensão explodindo em um confronto iminente. Era agora ou nunca. Se você me ama, confie em mim, Clara gritou, e a luz finalmente se estabilizou, iluminando o espaço. Eu vou confiar em você. Tiago chorou, suprimindo o medo. Nesse instante, algo dentro de Marcos se acendeu. Ele viu não só uma mulher poderosa, mas uma mãe decidida a proteger o que sobrava da sua família. O plano bolado por Carlos estava prestes a desmoronar. Marcos sentiu a adrenalina correr. Ele não estava só. Todos estavam juntos naquela luta. Sei que temos segredos, mas hoje é dia de revelações. Ele gritou com força. Henrique, Clara, Tiago, estavam todos prontos. O que viesse a seguir, eles enfrentariam juntos. Foi assim que a barbearia se tornou o campo de batalha entre segredos e verdades. E no momento mais intenso, quando um dos encapuzados avançou, o som da sirene da polícia ecoou na rua, como um símbolo de uma nova esperança. As figuras encapuzadas hesitaram. O que você quer fazer agora, Marcos? Perguntou Henrique, olhares de determinação trocados. Deixar o passado nos dominar ou lutar por um futuro melhor? Marcos respirou fundo. Lutar. E ao olhar para Tiago, ele soube que estavam prontos para tudo. O que estava prestes a acontecer mudaria suas vidas para sempre. Enquanto a delegacia se aproximava, um último grito de Clara ecoou. A verdade nos libertará. O impacto da frase reverberou nas paredes da barbearia, e a história que até então parecia chocante começava a tomar forma. Agora era a hora de agir, e Marcos estava determinado a fazer a diferença. A verdade poderia ser assustadora, mas a união deles era maior. Com a polícia se aproximando, todos sabiam que a luta estava apenas começando, mas juntos eles teriam a chance de encarar o que quer que viesse. E aí, meu amigo, é hora de agir. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a continuar. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este final surpreendente. Não espere mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho chocante. Somente os verdadeiros fãs sabem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa jornada.